convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Interessante a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos entre o ministério da pregação que exercia os apóstolos e a vida da comunidade. Tem um ponto importante para a gente observar. Texto do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos é o que nós chamamos do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. E a discussão era se os pagãos convertidos ao cristianismo deviam seguir as mesmas orientações do cristão judeu convertido. Era essa a discussão, e essa discussão rendeu. E eles entenderam que não importava tanto qual era a origem daquele que estava abraçando a fé em Jesus, desde que assumisse o compromisso de viver os ensinamentos de Jesus. E isso é para nós um grande testemunho. Um grande testemunho. Que às vezes a gente pode ser tentado de viver, de ser discípulo de Jesus, mas de escolher algumas coisas dos ensinamentos de Jesus para a gente viver e outras coisas não. Quando assumimos o compromisso de seguir Jesus, quando aderimos a Jesus, nós abraçamos o seguimento de Jesus pela fé, por adesão de fé. Aderimos a uma pessoa. E aí, no processo e no projeto de Jesus, é significativo que os discípulos, para decidirem, não decidiram somente por aquilo que eles achavam. A expressão é: decidimos o Espírito Santo em nós, não vos impor nada. Olha a expressão bonita. Decidimos o Espírito Santo em nós. A decisão dos discípulos vem depois da decisão do Espírito Santo. Assim foi nesta ocasião e assim continua sendo na vida da igreja. E de fato, o Espírito Santo que conduz a igreja, que mantém a igreja como ela é, igreja de Jesus Cristo, testemunha, sinal e sacramento do Cristo ressuscitado. A igreja que nós seguimos, que nós amamos, que nós vivemos, que nos alimenta, que alimenta a nossa fé. E aí,
A segunda leitura do livro do Apocalipse, capítulo 21, é a última visão que João tem. Ele vê a Jerusalém que desce do alto, revestida com a glória de Deus. É uma visão belíssima, belíssima. E na visão vai descrevendo alguns elementos importantes. Diz que esta Jerusalém celeste que desce do alto, ela tinha 12 portas. E nas portas estavam gravadas o nome das 12 tribos de Israel. Antes diz que ela era guardada em cada porta por um anjo. Em cada porta tem um anjo que guardava. E descreve que estava o nome das 12 tribos de Israel. Isso é um dado importantíssimo, porque no Antigo Testamento, para se fazer parte do povo de Deus, precisava ter nascido numa das tribos de Israel. Se não tivesse nascido em uma das tribos de Israel, não fazia parte do povo de Deus. A Nova Jerusalém, a Jerusalém Celeste, é o novo povo de Deus. E aí tem um outro detalhe importante, que é esta Jerusalém Celeste, esta cidade santa, tinha 12 alicerces. E nos alicerces estava o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha que coisa impressionante. Dos 12 apóstolos do Cordeiro, como sendo o alicerce da igreja. Por isso que a igreja católica é católica apostólica. Porque ela tem a sua origem na vida dos apóstolos. Os apóstolos são, portanto, como os alicerces da igreja. E aí, uma coisa impressionante é que agora a igreja, sendo um novo povo de Deus, não precisa mais ter nascido em uma das tribos de Israel para fazer parte desse novo povo de Deus. Para fazer parte desse novo povo de Deus, precisa fazer adesão a Jesus. Isto é, precisa ter fé em Jesus. Jesus que se encarnou no meio de nós, se tornou homem, passou pelo mistério da cruz, morreu na cruz, foi crucificado, morto na cruz e ressuscitou no terceiro dia. E está no meio de nós. Isso nós professamos. E é justamente isso que nos garante participarmos do novo povo de Deus, a igreja. E somos consagrados como participantes desse novo povo a partir do nosso batismo. A partir do momento em que fomos batizados, nós não só fomos inseridos neste corpo místico da igreja, que é o corpo místico de Cristo, como também nós participamos na divindade. Na divindade. E aí, a beleza desta cidade descreve o texto do Apocalipse, que diz que esta cidade não tinha necessidade de sol e não tinha necessidade de lua, porque o Cordeiro é a sua luz. O Cordeiro é a sua luz. É a luz que ilumina, né? É a luz que rompe as trevas. E aqui a gente recorda rapidamente do Sábado Santo, quando o círio pascal aceso rasga a escuridão da noite, né? E ilumina, acendendo todas as nossas velas, brilha a luz de Cristo ressuscitado. É esta imagem que o Apocalipse está nos apresentando. Esta imagem que o Apocalipse está nos apresentando, que é uma imagem significativa. Nós pertencemos à igreja que tem o Cordeiro como luz. Pertencemos à igreja que tem o Cordeiro como luz. Isso é uma realidade tremenda. Ele nos ilumina a tal ponto de que nós possamos agora, no mundo, falar dele.
E aí as palavras do Evangelho, que são palavras fortes e ao mesmo tempo palavras de esperança. Quem ouve as minhas palavras me ama. Ou quem me ama ouve as minhas palavras. E quem não me ama não escuta as minhas palavras. E eu pregava no quarto domingo, no domingo do Bom Pastor, que voz a gente estava escutando. Então, só recordar da homilia da missa do quarto domingo, você vai amarrar isso que está acontecendo. Quem me ama, escuta a minha palavra. E olha a promessa de Jesus. E eu, o meu Pai, faremos morada nele. Eu e o meu Pai faremos morada nele. A certeza de que Deus escolheu-nos para ser morada sua. Somos templos de Deus. E aí tem no finalzinho da leitura, tem uma coisa impressionante, que dizia que esta cidade não se viu templo na cidade, porque o próprio Cordeiro era o templo. O próprio Cordeiro era o templo. Esta visão maravilhosa do livro do Apocalipse, que nos faz compreender. Por isso a necessidade, e aí de novo volto para o Evangelho, por isso nos faz compreender a necessidade de escutar a voz de Jesus. Não escutar como simplesmente alguém que está falando, como as pessoas que a gente encontra, que a gente escuta por aqui, sai por aqui, e às vezes a gente nem presta atenção nas que as pessoas estão falando. Mas escutar e deixar cair no coração para mudar de vida. Para mudar de vida. E aí, se o compromisso com Jesus na mudança de vida nos assustar, o Senhor garante. O Pai enviará o defensor, o Paráclito, que vos ensinará, que vos recordará de tudo que vos disse, que vos ensinará todas as coisas. O defensor, o Paráclito, o Consolador, que aparece a partir do capítulo 14 do Evangelho de João, aparece com diversos nomes. E aí uma frase tremenda: eu vos dou a minha paz, mas não a dou como o mundo. Porque a paz do mundo não é paz. E a paz de Jesus não é uma ideia. É Ele mesmo, que nos garante vivermos em paz. Por isso é necessário ouvir a voz dele e mostrar que nós o amamos. Conduzir a nossa vida por aquilo que ele nos diz. Conduzir a nossa vida por aquilo que ele nos ensina. Viver como discípulos de Jesus. E hoje, no mundo onde nós vivemos, viver como discípulo de Jesus está cada vez mais difícil. Se não for na potência do Espírito Santo, a gente nos ambientes públicos, nas realidades onde a gente vive, a gente fica quietinho, a gente nem diz que é católico. A gente nem abre a boca para dizer que é católico, para não sofrer certas retaliações, porque certos ambientes, se a gente disser que é católico, vão nos perseguir, vão nos ridicularizar, vão nos humilhar, vão falar coisas que a gente vai ter que responder de forma educada, do jeito que a mãe da gente educou, né? E aí, para não responder desse jeito, a gente fica quietinho. Então, hoje, mais do que nunca, nós precisamos da ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo transforme o nosso coração e nos leve a dar testemunho de Jesus, a seguir Jesus até as últimas consequências e a crescer cada vez mais do amor a Jesus. E aí nós temos como referência Santa Rita e todos os santos, mas especialmente Santa Rita, que hoje nós celebramos. É um sinal luminoso para a nossa fé. Santa Rita é um sinal luminoso para a nossa espiritualidade.
Porque ela amou a Jesus Cristo em 3 momentos difíceis da sua vida. Ela amou Jesus Cristo rezando pelo marido, que tem uma frase que eu achei interessante, que foi lida hoje na missa de manhã, que era um fanfarrão. O marido de Santa Rita era um fanfarrão. Aí eu perguntei lá na missa se as mulheres que estavam lá tinham maridos fanfarrões também. E será que os maridos das mulheres aqui também são fanfarrões? E se as mulheres aqui têm maridos fanfarrões, o que fazem? Reclama, briga, xinga. O que Santa Rita fazia pelo marido que era fanfarrão? Santa Rita rezava. Rezava pelo marido que era fanfarrão. E rezando pelo marido, rezava também pelos filhos. Porque os filhos começaram a ir também pelo mesmo caminho do pai. Então ela serviu a Jesus Cristo e amou a Jesus Cristo, rezando pelo marido, rezando pelos filhos. Não é rezava assim 1/3 de vez em quando, não. Ou fazia de vez em quando uma penitência para que o filho se convertesse, etc. Não, rezava. Estar permanentemente em sintonia com Jesus. Depois ela serviu a Deus, ela amou Jesus Cristo, vivendo a sua viuvez. Quando ficou viúva, o marido, como era fanfarrão, foi assassinado. E os filhos queriam vingar a morte do pai, matando o assassino. E Rita, quando descobriu, ficou, como dizia, tiririca da vida, E aí, com o coração de mãe, com o coração voltado para Jesus, ela conseguiu convencer os filhos, a não fazerem o que queriam fazer, tirar a morte do assassino do pai. E mais ainda, ela levou os filhos a perdoarem o assassino do pai. E eu fico pensando, se é comigo eu encontro esses assassinos. E um detalhe importante, o assassino era conhecido. Não era gente desconhecida, não. Era conhecido, todo mundo sabia quem era. E eu fico aí pensando, se é comigo eu encontro um abençoado desse que fez isso com meu pai na rua, eu vou logo dar um abraço dele. Vou dar um abraço. E no pescoço dele, assim, com o pescoço do braço. Mas ela ensinou os filhos a perdoarem. E os filhos perdoaram. Depois que os filhos morreram, ela decidiu entrar para a vida religiosa. Ela decidiu tornar-se uma irmã agostiniana. Só que não foi aceita porque era viúva e com certeza as irmãs conheciam a fama dela e no primeiro momento não aceitaram. Sabe o que ela fez? Ela tinha 3 amigos no céu, ela era muito devota desses 3 amigos, São João Batista, São José e São Nicolau. Ela rezou pedindo a intercessão dos santos e depois de um tempo, milagrosamente, ela foi acolhida na comunidade religiosa das dominicanas. E lá ela viveu até a morte. E manifestava um amor profundo a Jesus Cristo. E gostava muito de contemplar os mistérios da via sacra, o mistério da paixão de Jesus, contemplando a paixão de Jesus. Ela um dia teve uma experiência mística, a ponto de pedir a Jesus a graça de sentir na sua testa a dor de um espinho da coroa de Jesus. E Jesus concedeu a ela. Por isso ela tem essa ferida na testa. Porque ela recebeu de Jesus um espinho da coroa de espinho de Jesus.
Só que também por providência divina, para que ela passasse por um longo processo de purificação, ela começou a ser perseguida, ela começou a ser ridicularizada por causa disso, porque a ferida causava mau cheiro. E as pessoas perseguiam ela por causa desta ferida que ela tinha. E ela valentemente, pacientemente aguentava as humilhações, aguentava os questionamentos, aguentava as achincalhações que faziam por conta da ferida, e ela entregava este gesto de ridicularização que ela recebia por amor a Jesus Cristo, como se não bastasse a ferida na testa, ela entregava as humilhações que ela passava por amor a Jesus Cristo. Que nos dá um grande exemplo, por isso eu digo e repito, é um exemplo luminoso para nós de amor a Jesus Cristo. Eu disse na missa lá no Tabar, vou repetir, hoje nós somos influenciados por muitas pessoas na internet da vida. A gente escuta fulano, a gente escuta ciclano que traz algumas ideias bonitas, que traz algumas coisas bonitas na internet, e a gente já começa a fazer de tudo para seguir a ideia daquela pessoa. Mas poucas pessoas conhecem a fundo a vida dos santos. Poucas pessoas conhecem a fundo a vida dos santos. Ou se conhece a vida dos santos, conhece somente a partir daqueles comentários que se tem no Dr. Google, né? Não tem tempo para pegar num livro e ler a história de um santo. Se você quiser seguir Jesus Cristo, se você quiser ser discípulo de verdade, se você quiser permanecer na palavra do Senhor, se você quiser testemunhar no mundo o amor para com Jesus Cristo, você precisa olhar para a vida dos santos. Você precisa olhar para a vida dos santos. Seja Santa Rita, seja o santo da sua devoção. São José, São Pedro, São Paulo, Santo Antônio, Santo Expedito. Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha. E tantos outros. E tantos outros que muitas vezes no momento de dificuldade, no momento de desespero, no momento onde a gente não sabe mais o que fazer, a gente faz novena. Vamos fazer novena para Santa Rita, vamos fazer novena para Santo Expedito, vamos fazer novena para... É importante, claro. Mas conheça a fundo aquilo que Deus fez na vida do santo, do seu santo de devoção. Você acredita que o amor muda tudo? Sim ou não? Sim. Não. Vou contar para vocês uma história. Um casal de amigos, eles se conheceram, namoraram, noivaram, e logo se casaram. E quando casaram, logo no início do casamento, era tudo muito bom. Uma maravilha. Casalzinho recém-casado, construindo uma família. Porém, em pouco tempo começou a aparecer os problemas. O marido começou a frequentar o bar toda noite. Chegava do serviço, ia para o bar, bebia. E toda noite, toda noite, toda noite, toda noite, toda noite. A um ponto que já nem no serviço mais ia. Já acordava no bar, do bar ele bebia, do bar ele bebia. E de vez em quando caía na sarjeta, mandava um recado para a esposa dele, seu marido está caído lá na sarjeta. Ela ia lá, pegava o marido, pacientemente levava para casa. E ela fez isso várias vezes. Um dia, avisaram, seu marido está caído lá na sarjeta. E antes de ir buscar o marido,
ela rezou e falou para Jesus assim: Senhor, eu não aguento mais essa situação. O Senhor precisa resolver isso, porque não estou mais dando conta. E disse para Jesus que aquela seria a última vez que ela estaria buscando o marido dela na sarjeta. Ela foi, catou o marido lá no chão, jogado no chão, arrastou o marido para dentro da casa. Quando chegou dentro de casa, o marido deu uns 5 minutos de melhora nele, tacou uns tapas na mulher, jogou prato no chão, quebrou copo, fez uma bagunça danada. E disse para ela assim: por que você não pega tudo que você ama aqui dentro dessa casa e vá para a casa da sua mãe? Antes de abandonar o marido e de deixar o marido naquela situação, ela entrou para o quarto e decidiu naquele instante rezar. Ela se ajoelhou no quarto, fez uma oração a Jesus e disse: Senhor, esta situação não aguento mais, está insuportável, como está insuportável. Como eu disse lá fora, quando eu ia buscar ele, eu não aguento mais. O Senhor precisa fazer alguma coisa. E aí ela escutou na oração Jesus dizer para ela assim: pega tudo que você ama aqui e vá para a casa da sua mãe. O que você acha que ela fez? Ela grudou o marido, colocou o marido debaixo do braço, levou o marido para a casa da mãe dela. Chegou na casa da mãe dela, deu um banho no marido de água fria, fez um café forte para o marido tomou o café, tomou banho, tomou café, deitou e dormiu. Imagine a felicidade do marido quando ele acordou na casa da sogra. Ele perguntou: o que eu estou fazendo aqui na casa da sua mãe? E ela disse: você disse que era para eu pegar tudo que eu amava naquela casa e trazer para cá. Você é tudo que eu amava lá naquela casa, por isso você está aqui. Daquele dia em diante, ele nunca mais bebeu. E eles salvaram o casamento deles. Porque ela teve coragem de amar até as últimas consequências. Agora, deixa eu dizer, isso não é uma historinha que eu estou contando para te convencer, não. Esse casal de amigos é verdadeiro, existem. E eles moram hoje em São José dos Campos e são missionários, andam pelo mundo inteiro pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Não é uma historinha que eu estou contando para te convencer, é que são um casal de amigos meus, que eu conheci e que eu acompanhei todo o processo deles. Nós precisamos, repito, como Santa Rita, de novo, acreditar que o amor muda tudo. Que o amor muda tudo. Se abrirmos as portas para este amor, que é o amor de Jesus revelado no alto da cruz, o amor vai transformar. É este o exemplo de Santa Rita. O amor dela por Jesus transformou a vida do marido, transformou a vida dos filhos e transformou a vida das religiosas. Eu disse para você que ela sofria por conta do mau cheiro que saía do espinho que ela tinha na testa. Quando ela morreu, as irmãs sentiam um cheiro de rosas no quarto onde o corpo dela estava. Por isso que na missa de Santa Rita a gente usa sempre abençoar as rosas. Porque ela morreu exalando perfume de rosas. Por quê? Porque amou de verdade Jesus, nosso Senhor. Se a gente observa a vida dela, não tem como a gente não ser apaixonado por Jesus e seguir Jesus de verdade, para valer. Que às vezes a gente, por dificuldades pequenas que a gente passa, a gente acha que está sofrendo muito. Mas se a gente olhar para a vida de Santa Rita, aí a gente vai ver o que é sofrer. E sofrer
por amor. Não é sofrer, porque sofrer por sofrer ninguém aguenta. Sofrer com amor e por amor. É isso que vai fazer de nós santos. E é deste tipo de corajosos que o mundo precisa. O mundo não tem muitos corajosos como estou descrevendo. O mundo precisa desses homens e mulheres assim. Para construirmos o reino de Deus e testemunhar a presença de Jesus no mundo. Que nós procuremos imitar a vida de Santa Rita, para que possamos amar Jesus nosso Senhor como Ele merece ser amado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.